Pessoal, estamos aqui de volta agora com a planilha Excel. Nós vamos preencher essa planilha e depois dar uma formatada. Vai ser também o que vocês vão precisar fazer para a atividade dessa aula. Pessoal, essa é uma planilha de produtos, ela é pensada do ponto de vista do mercado, então ela não é uma planilha para o cliente, ela é uma planilha para o estabelecimento comercial. Ela tem algumas colunas, eu vou mostrar, por exemplo, a significado de cada uma dessas colunas, e à medida que eu for mostrando, nós já vamos entender a regra e fazer a fórmula, né? Nós temos duas planilhas nessa pasta, a planilha 1 e a planilha 2. Eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer nessas planilhas também. E eu já vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar falando da coluna A, que é a coluna de produtos, onde eu listo os produtos que tem no estoque desse armazém, dessa mercearia, alguma coisa assim. A categoria do produto, então se ele é alimento, limpeza, carne, higiene pessoal, que abreviei por H pessoal, ou bebida, né? Bebida, deixa eu colocar até no singular aqui. A quantidade que esse produto tem no estoque, a unidade desse produto, aqui eu vou explicar daqui a pouco, o dia que vence, nós vamos formatar esse texto aqui para ficar bonitinho também, né? A data de vencimento, quantos dias falta para vencer, por quanto eu comprei, se tem algum custo agregado a esse produto, então tem uma regra aqui do custo agregado, né? Ó. Se for um gênero alimentício, tem um custo agregado de 30 centavos, se for carne, tem um custo agregado de R$ 2,77, e para as demais categorias, 20 centavos de custo agregado. O valor bruto, que é o valor da compra mais o custo agregado, a margem de lucro, que eu vou colocar uma margem de lucro aqui em porcentagem, e aqui ele vai me dar o valor mínimo da venda. Na planilha 2, o que nós vamos ter? Nós vamos calcular o valor estimado do estoque. Como que é o valor estimado do estoque? É o valor mínimo da venda vezes a quantidade em estoque, né? Então, e no final aqui eu somo isso tudo para saber quanto que vale o meu estoque. Bom, pessoal, vamos começar aqui fazendo a primeira fórmula. Nessa coluna eu quero que ele exiba o quê? Eu quero que ele exiba a quantidade junto da unidade. Veja que aqui estão em colunas separadas e precisa estar em colunas separadas porque eu vou calcular esse valor. Então, como eu vou mexer com multiplicar e tudo mais, se eu não tiver número, se tiver texto, ele não dá conta de multiplicar, então eu separei. Mas aqui eu quero ele junto. Para isso eu vou usar uma função chamada concat. Essa função concat, ela tem infinitos parâmetros, você pode ver por esses três pontinhos aqui, né? Diferente da função si, que nós estudamos, que ela tem três parâmetros. Essa daqui pode ter quantos parâmetros você precisar. Eu vou pegar aqui a primeira célula, então ele vai repetir. Concat, pessoal, significa concatenação. E concatenar significa juntar um texto, tá? Vou colocar ponto e vírgula. O meu segundo parâmetro eu vou fazer errado para mostrar para vocês que vai dar um pequeno erro e depois eu vou corrigir esse para vocês o efeito. O segundo parâmetro é D4. Vou bater Enter e vou puxar para a gente ver como ficou o nosso resultado. Veja que ele junta, né, 50 latas, 100 pacote e assim por diante. Qual o erro que eu tenho? Primeiro, está coladinho o número com o texto e depois eu quero colocar a letra S no final de tudo isso daqui para fazer o plural. Como que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha fórmula concat. Se você apertar F2, pessoal, F2 é uma tecla mágica do Excel. Se você apertar F2, ele edita a célula, tá? C4. Ao invés de concatenar C4 direto com D4, eu vou dar um espaço aqui. Tá vendo eu dando esse espaço usando o ponto e vírgula? Esse ponto e vírgula aqui, ó, ponto e vírgula, só que não é uma aspa simples, né? É uma aspa dupla e ela tem um espaço entre elas, tá vendo? Aqui tá coladinho, aqui tem um espaço entre elas. E depois eu vou concatenar com um Szinho minúsculo no final. Vamos ver como é que fica. Veja que para cada concatenação que eu faço, eu coloco um ponto e vírgula. Então eu vou puxar de novo. E agora eu tenho, ó, tá vendo? Agora ele separou, colocou um espaço sem lata e era lata aqui, só que agora ele colocou latas, tá vendo? Colocou no plural, 30 quilos e assim por diante. Por quê? Porque se você notar, eu estou concatenando o que tem na C4, estou dando um espaço, concateno com a D4 e depois eu concateno com a letra S para ele fazer o plural para mim. Então, só para um exemplo da função concat.
Aqui na data de vencimento, pessoal, nós temos uma despadronização da data. Aqui está 10/9 e aqui está datas numéricas, né? Eu vou selecionar e vou formatar esse número aqui, ó. Eu vou clicar aqui no formatar número, tá vendo? Ou Ctrl 1, que é a tecla de atalho, e vou colocar data e vou escolher um modelo fixo de data. Eu vou escolher esse daqui, ó, 14/3, que aí todo mundo fica com a data parecida. Bom, para calcular os dias para vencer, pessoal, funciona assim, ó. Eu vou colocar igual e vou fazer a seguinte fórmula. Existe uma fórmula que faz esse cálculo, que é a fórmula chamada dias. Mas tem um jeito mais direto de fazer essa conta, que é assim, ó. Eu vou fazer, como é dias para vencer, então espera-se que a data de vencimento seja posterior à data atual. Então eu vou pegar a data do vencimento, que está na F4, e vou subtrair da data atual. Como que eu descubro a data atual? Através de uma funçãozinha chamada hoje. Tá vendo? Hoje abre e fecha parênteses. Então ele vai fazer aqui, não se preocupe com esse resultado, ele está resultado dando data, porque ele formatou isso como data. O que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em número, ou Ctrl 1, e vou colocar geral. Quando eu colocar geral, ele vai me dar em dias, tá vendo? É porque estava formatado como data, o Excel se enganou, mas a formatação desse campo não é de data, ele é de número. Eu vou puxar, e aqui vocês vão ver alguns detalhes. Por exemplo, tá vendo aqui esse feijão? Tá dando -8, significa que ele já está vencido há 8 dias, né? Isso é proposital, esse vencimento aqui. Inclusive esse suco aqui também era para estar vencido, já aqui é 10. Então o suco, por exemplo, está vencido há menos 20 dias, né? O shampoo vai levar mais de 3.000 dias para vencer, né? E assim por diante. Depois a gente vai voltar para cá e eu vou mostrar para vocês como formatar essa célula de forma que ele deixe vermelhinho aqueles produtos que estiverem vencidos, né? Valor de compra, esse valor de compra ele tem que ser moeda, então eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou clicar no monetário aqui para ele fazer a formatação de número, certo? Bom, o custo agregado, pessoal, ele funciona da seguinte forma: se for alimento é 30 centavos, se for carne é 2,77 e 0,2 para os demais. Aqui nós temos uma diferença da função SI que nós utilizamos na nossa aula presencial. Aqui eu vou fazer uma função SI que utiliza um SI aninhado, né? Um SI dentro do outro. Por quê? Como são 3 tipos de valores, num SI só eu não consigo matar. Porque o SI, vocês sabem, ele tem 3 parâmetros por padrão, né? Que é o teste lógico, o valor se verdadeiro, o valor se falso. Como eu tenho 3 valores diferentes, eu não consigo matar com um SI só, eu vou ter que usar um SI dentro do outro. Vocês vão ver, também não é muito difícil não. Então vou começar aqui. Se o meu primeiro teste lógico é se a categoria for igual a ALM, ou seja, alimentos. Se ela for igual a ALM, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0,3, que é o custo do alimento. Se não for alimento, veja que se não for alimento, eu não sei se é carne ou se é algo diferente de carne. Então eu vou ter que fazer um novo teste lógico aqui. Olha o teste lógico que eu vou fazer. Vou colocar um outro SI aqui dentro. Veja que eu estou colocando um SI dentro do outro. E vou testar de novo a categoria. Agora eu vou testar se ela é igual a carnes. Olha só. Se ela for igual a carnes, o valor do custo agregado da carne é 2,77, certo? Se não for nem alimento e nem carne, aí eu posso colocar o valor 0,2 para os demais. Fecho os parênteses, ficou assim minha forma, eu vou puxar, vamos dar uma olhada no que aconteceu, ó. Então tudo que era alimento, ele colocou 0,3, tá vendo? O que não era alimento nem carne, ele colocou 0,2 e a carne ele colocou 2,77. Então só repetindo aqui a fórmula, para você dar uma olhada, primeiro eu fiz um teste lógico. É alimento? Se for, o custo agregado é 0,3. Se não for, aí eu tenho que fazer um novo teste. É carne? Tá vendo? B4 é igual a carne? Se for,
o custo agregado é 2,77. Se não for, é 20 centavos. Então, eu vou só formatar isso aqui também como moeda para ficar bonitinho. Está aí o custo agregado. O valor bruto é o valor da compra mais o custo agregado. Então, fiz aqui bonitinho. Eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer de uma linha e depois eu puxo tudo. Bom, a margem de lucro, então, é um número que eu vou digitar. Eu quero aqui uma margem de lucro da seguinte forma. Eu quero uma margem de lucro de 15% para esse produto. Opa, desculpa. 15% para esse produto. Eu já vou formatar essa célula aqui como porcentagem. Aqui eu quero uma margem de lucro de 20%. Arroz 7%. Feijão 12%. Detergente 25%. Esses produtos aqui eu vou colocar tudo 25% para não ficar também fazendo demais. Na carne 30%. Aqui eu vou colocar 25%, refrigerante 4%, suco 5% de lucro. Bom, qual que é o valor mínimo da venda então, baseado também na minha margem de lucro? Bom, é o lucro bruto, né? É o lucro bruto vezes a nossa margem de lucro. Se eu fizer isso, eu vou descobrir a margem, mas não é bem o que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Então, vezes 1 mais a minha margem de lucro. Vamos ver se vai dar. Agora deu. Isso aqui é cálculo de percentual simples, tá, pessoal? Você poderia também fazer J4 mais J4 mais J4 vezes K4. Só que quando eu uso essa fórmula, ele já calcula uma vez o valor do produto mais a margem. Ok? Mais a margem. Agora eu vou puxar o meu valor bruto aqui, eu já tinha puxado lá, e aqui está calculando o valor mínimo da venda. Excelente. Então essa parte da planilha, ela já está mais ou menos feita. Eu vou formatar ela tudo para o final. Agora eu vou para a planilha 2. A planilha 2, pessoal, ela é o seguinte, eu vou precisar desses valores aqui e desses valores aqui, ó. Só que eu não vou copiar esses valores para lá. Eu quero que a planilha seja dinâmica. Então, aqui em produto, eu vou pegar nessa célula, presta muita atenção agora o que eu vou fazer. Eu vou bater o número igual, a letra igual, né? O símbolo igual. Vou voltar na planilha 1 aqui, ó, tá vendo? Quando eu voltei na planilha 1, ele já escreveu assim, ó, planilha 1, exclamação. É a forma de você referenciar uma célula numa planilha diferente daquela que você está trabalhando. E vou colocar aqui o extrato de tomate. Então, veja que ele vai repetir o extrato de tomate aqui. No valor do estoque, eu vou pegar igual, vou voltar lá na planilha 1 e vou pegar o valor mínimo de venda do meu extrato de tomate, tá vendo? Tá aqui, ó, que tá na L4. Vou bater Enter. O que eu vou fazer? Eu vou puxar agora até aqui. Então, veja que se eu mudar, pessoal, qual que é a diferença? Se eu mudar, na verdade não é extrato de tomate, é tarantela. Tarantela, nem sei se é assim que escreve tarantela, mas vamos supor que seja, né? Quando eu mudei de tarantela aqui, vejo que na planilha 2 agora está tarantela também, né? Se porventura eu atualizar o valor de compra, 3,10, agora o valor de venda foi para 3,91, ele já atualizou aqui também. Por quê? Porque essa célula ela vai ser igual ao que estiver na linha L4 da planilha 1, certo? É isso que eu quero. O valor do estoque é a soma de todas essas linhas aqui. Então, bati Enter, tá aí somadinho, tudo bonitinho. Agora o que eu vou fazer é formatar essa planilha aqui. Eu vou começar, pessoal, fazendo o seguinte. Eu vou selecionar isso daqui e vou colocar uma borda em toda essa planilha. Vou colocar negrito nos títulos e centralizar esses títulos, certo? Tá vendo uma coisa interessante? Que esses campos, data de vencimento, dias para vencer, eles estão ocupando muito espaço. Na verdade, eles estão ocupando o espaço do texto digitado. Se eu diminuir a coluna, o que vai acontecer? Ele vai comer o texto, perceberam? Então, olha só, antes de diminuir aqui,
E vou vir aqui, ó, no Ctrl 1, certo? Em alinhamento, no alinhamento aqui, eu vou marcar essa opção, quebrar texto automaticamente. Vocês vão ver agora a diferença. Como ele está uma quebra de texto automática, quando eu fizer essa redução da coluna, ele quebra o texto para mim. Então, ao invés de comer as palavras, comer o texto, ele vai quebrar o texto em linhas, tá? Eu não quero criar 3 linhas não, eu vou colocar aqui um pouquinho e eu vou ajustando aqui agora a minha planilha, né, para que ela ocupe menos espaço. Eu acho que o valor bruto é isso mesmo, porque se tiver 3 casas aqui, ele vai cavalar, margem de lucro e o meu valor mínimo. Então agora, por conta daquela formatação, né, ele fez isso. Tá vendo que o produto, agora que a minha linha aumentou de tamanho, aquelas colunas que só tem uma linha, elas ficaram feias porque elas foram para baixo, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui é selecionar e vou falar que o alinhamento vertical, porque veja, aqui a gente mexe no alinhamento horizontal, né? Para lá, para cá. Agora aqui em cima é o alinhamento vertical. Eu vou colocar no meio, que aí ele fica bonitinho no meio. Eu vou marcar isso daqui também, negrito, para ficar um pouco destacado. Certo? Outra coisa que eu quero fazer, pessoal, é classificar a minha tabela. Eu quero que ela seja classificada por categoria e depois por produto. Então, é uma classificação de 2 condicionais. Eu vou selecionar a minha tabela toda, porque eu não quero que ele mexa só nessa coluna, ele tem que acompanhar a tabela toda, senão ele bagunça os números, né? Vou clicar aqui em classificar e filtrar e vou adicionar uma classificação personalizada. Nessa classificação personalizada, o meu primeiro item classificante é a categoria e depois o produto. Eu quero que seja de A a Z nos 2, então eu vou permanecer do jeito que está, ok? Veja que agora ele reclassificou. Ele colocou todos os alimentos juntos e depois colocou os alimentos em ordem alfabética. Veja que aqui esse produto ele não segue a ordem geral. Por quê? Porque ele é uma bebida. Então aqui fez A, B, C, D, E, H, L. Então aqui ele fez a primeira classificação e dentro desse bloco de cada categoria ele também fez uma segunda classificação. Por quê? Porque eu mandei ele fazer isso, olha só. Primeiro classifica por categoria e depois classifica por produto, certo? Então, uma coisa bastante útil aí. Aqui nesse dia para vencer eu quero fazer uma formatação condicional. Eu quero que ele fique vermelho para destacar todos os produtos que já venceram. Então eu vou selecionar esses números e vou vir aqui, ó, formatação condicional, realçar células, regras de realce das células e vou colocar menor que, né? É menor que, e vou colocar menor que 0, né? É menor que 0. Então, quando eu der OK aqui, veja que aqueles que forem menor do que 0, ou seja, forem negativos, vão ficar automaticamente em vermelho. Só para fazer um teste, eu vou mudar uma data aqui, vamos supor, essa picanha, na verdade, ela vence hoje, eu vou colocar dia 20, né? 0 dias, não ficou vermelho. Mas, se eu colocar dia 22, foi ontem, ele já ficou vermelho. Então, como que eu fiz isso? Eu selecionei, vim aqui na formatação condicional, coloquei menor que, né? E ele fez o preenchimento. Aqui você pode mudar, inclusive, o formato, mas eu vou deixar o formato padrão, né? Preenchimento vermelho e texto. Opa! Desculpa, eu cometi um engano aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ele volta. Tá bom, pessoal? Então, a minha planilha está formatadinha. Eu vou colocar um título aqui, né? Vou chamar isso aqui de controle de estoque. Vou mesclar essas células. Vou colocar ele centralizado na vertical. Eu também vou colocar um negrito aqui para ficar bonitinho. Vou colocar isso aqui também. Esse texto aqui, pessoal, é mais para orientação de vocês. Eu vou apagar esse texto, ele não pertence à planilha, ele é mais para vocês se orientarem o que significa cada fórmula dessa. Ótimo, agora eu vou na minha planilha 2, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui
vou negritar. Aqui eu acho que está bom o tamanho, vou negritar essa última linha aqui. Só que essa planilha, na verdade, não está pronta, falta uma coisa. Na verdade, falta uma coisa que é a quantidade de estoque, né, pessoal? Esse valor aqui do estoque, ele não é verdadeiro. Então, eu tenho que colocar aqui quanto de estoque eu tenho. Então, eu vou botar aqui igual quantidade aqui, ó. Faltou esse item, desculpa, que é a quantidade no estoque, QTD, igual quantidade aqui. Vou puxar, vou reformatar isso daqui, vou colocar as bordas, né? Tudo bonitinho, colocar negrito, centralizar, né? Aqui eu tenho que fazer o cálculo do valor. Aqui na verdade, pessoal, não é valor do estoque, aqui é valor unitário. Unitário. E agora sim, valor estoque. Valor do estoque eu vou fazer igual esse vezes esse. Então, por exemplo, no meu estoque, eu tenho empenhado, né? Eu tenho uma possibilidade de valor. Se eu vender todo o arroz que eu tenho estocado, eu tenho lá R$ 1.974,15. E aqui eu vou fazer a soma do meu estoque. Olha que legal. Então, no meu estoque, vou mesclar essa célula aqui também para ficar bonitinho. Tá aqui. No meu estoque, eu tenho um valor potencial de R$ 28.558,16. É o meu valor potencial do estoque. Bom, pessoal, quero fazer um gráfico disso, inclusive, disso daqui. Eu vou selecionar essa coluna, vou segurar Ctrl e selecionar essa coluna e vou inserir um gráfico de pizza, né? Vou pegar aqui, cadê? Inserir um gráfico, só que eu quero um gráfico de pizza. Eu vou escolher esse gráfico aqui de pizza, vou deixar aqui do lado, tá ok? Então, tá aqui o meu gráfico, o valor em valor de estoque, olha que legal. Então, pelo gráfico de pizza, eu vejo, por exemplo, nossa, quem será esse camaradinho aqui do cinza, né? Normalmente é o patinho. Então, eu tenho, deixa eu ver aqui, realmente, ó, 4.000 e tanto em patinho. Então, para aumentar, eu posso até aumentar um pouquinho isso daqui. Vou aumentar essa área do gráfico. Vou aumentar essa área do gráfico. Tá aí, muito bonito. Para finalizar, eu vou mudar o nome dessas planilhas. Aqui eu vou chamar de estoque e aqui eu vou chamar de estoque, valor estoque. Vai ficar bonitinho a minha planilha. É isso, pessoal. Tá aí formatado a nossa planilha. A gente aprendeu algumas fórmulas novas, como a fórmula de concatenar, como calcular a distância entre um dia e outro, né, em dias. Fizemos uma fórmula C aninhada, que a gente não tinha visto na nossa aula presencial. Somei duas células manualmente, coloquei lucro, calculei margem de lucro. Então, a gente tem aí vários detalhes para nossa planilha, e é uma planilha bastante dinâmica, que eu posso mexer nela e ela recalcula todos os valores. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a fazer, porque o exercício dessa aula eu vou dar a planilha para vocês e vocês têm que deixar ela exatamente igual a essa, com todas essas fórmulas, com todos esses números, essas formatações realizadas. Um abraço e até a próxima.